no segundo programa especial da série que apresenta a vida e obra de grandes autores brasileiros. O Iluminuras de hoje é sobre Machado de Assis. Nós estamos na sede do Museu da Imprensa, em Brasília, que abriga um acervo desse grande gênio da nossa literatura. Entre eles, o prelo utilizado por Machado, que é uma máquina usada na época para impressão de livros e jornais. Machado de Assis, ao lado de outros intelectuais, foi fundador da Academia Brasileira de Letras, o primeiro presidente da ABL, jornalista, cronista, contista, romancista. Você vai conhecer na edição de hoje a trajetória sobre esse grande nome da literatura brasileira. Quem me ajuda a contar essa história é o doutor em literatura, Pedro Couto, e o escritor e defensor público José Almeida Júnior, que publicou um livro que mistura ficção e realidade, chamado O Homem que Odiava Machado de Assis. Mas antes da conversa, você confere agora uma reportagem sobre o acervo do Museu da Imprensa e um pouquinho mais sobre a biografia de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Morreu em 29 de setembro de 1908. Negro, de origem humilde, passou sua infância e adolescência no bairro do Livramento. Perdeu sua mãe na infância e foi criado pela madrasta. Superou todas as dificuldades da época e se tornou um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Escreveu 10 romances, 200 contos, poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Em geral, suas obras apresentam frases curtas e incisivas, repletas de humor, reflexão e ironia. Aqui em Brasília, nós temos todo esse acervo do Machado de Assis aqui no Museu da Imprensa, onde Machado de Assis deu seus primeiros passos como aprendiz de tipógrafo. Então, ele era auxiliar de tipógrafo. Então, de 1856 a 1858, ele trabalhou nessa máquina e teve como diretor-geral Manuel Antônio de Almeida, que escreveu Memórias de um Sargento de Milícias. Machado de Assis teve uma segunda passagem pela imprensa nacional, de 1867 até 1874, como assistente do diretor do Diário Oficial. E o interessante é que todo esse material veio para o Museu da Imprensa, que foi inaugurado em 1982, oriundo do Rio de Janeiro, quando a imprensa foi transferida para cá em 1960. Nós temos todo esse acervo de Machado de Assis, temos um quadro, nós temos um busto em papel machê de Machado de Assis, nós temos livros, cédulas, moedas e outros artefatos que contam a história de Machado de Assis como servidor público. A primeira entrevista com o professor e doutor em literatura Pedro Couto, em sua dissertação de mestrado intitulada Apontamentos sobre Machado de Assis, ele se dedicou ao estudo da obra do autor com foco na poesia. Pedro, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, fico muito agradecido de estar aqui. Bom, eu queria que você começasse explicando para a gente por que Machado de Assis, o que mais te encanta nas obras desse grande autor brasileiro. Eu tenho a impressão de que os grandes escritores, eles, em sua literatura, trazem uma coisa meio mágica na maneira em que escrevem. Isso faz com que o leitor perceba muitas coisas escondidas. E à medida que vai lendo essas coisas escondidas, vai se deparando com um teor e também uma forma muito profunda, que diz sobre a vida, inclusive. Ler um bom autor, e Machado de Assis é o nosso melhor autor, faz com que a gente veja a própria vida a partir de uma outra lente, a partir de um outro modo. Como um homem negro que tinha epilepsia, gago, vem de uma família muito humilde, conseguiu essa notoriedade toda? Porque outros contemporâneos não conseguiram atingir o respeito que Machado conseguiu na época, né? Se a gente compara Machado, por exemplo, com Lima Barreto, ambos escritores negros, a gente vê que o destino reservou a cada um desses escritores um fim bem diferente. Porque Machado de Assis já era reconhecido em vida como o maior escritor brasileiro, circulava muito bem na sociedade brasileira, na alta sociedade brasileira, mesmo sendo negro. Enquanto que Lima Barreto, por exemplo, vai morrer
num hospício, vai chegar a ser internado. Então quer dizer que na sociedade brasileira o dispositivo da raça ele é fundamental para entender o caminho de um escritor. É fato de que Machado foi embranquecido e talvez nesse sentido, digamos que social, tenha sido lido mais ligado a uma espécie de branquitude. Não é à toa que assim tem sido representado. Ele era muito polêmico, digamos assim, mas muito contestador e conservador também, porque ele falava muito sobre a sociedade atual da época, criticou vários burgueses, ele também tratava com frequência sobre as aparências sociais. Isso. E ainda assim transitava em todas as áreas. Então ele sempre foi muito político, dosava as palavras, daí esse trânsito muito bem sucedido. Machado de Assis, se valendo talvez de uma veia extremamente literária e ficcional, faz com que o discurso da polêmica ele não seja visto de imediato. Então ele faz com que talvez os leitores e críticos, enfim, que se debrucem sobre sua obra, não vejam de imediato que há uma grande brincadeira e uma grande ironia. Então, sim, há alguns textos, sobretudo no jornal, que têm um caráter mais polêmico, polemista, mas nunca é algo exatamente taxativo. Quer dizer, Machado de Assis sempre vai escrever de um modo sóbrio, discreto, mas nesse jogo vai haver certamente ironia e uma pitadinha de polêmica. Então quer dizer que a gente pode falar que Machado de Assis contestava algumas coisas, mas nada como um escritor exagerado. Eu queria que você lesse um trechinho para a gente de um romance, um conto, um texto de Machado que reflete um pouquinho isso aqui que a gente está falando. Eu sempre digo aos meus alunos que talvez o melhor jeito para se começar a ler Machado de Assis seja pelos contos. Até pela brevidade, pela extensão menor, a gente acaba tendo uma fluência maior para se ler os contos. O conto A Cartomante, do Machado de Assis, é um conto ligeiro, rápido, de poucas páginas, mas que vai colocar uma situação de um triângulo amoroso, portanto de um adultério. E é uma situação entre amigos de infância. A literatura toda machadiana se passa no Rio de Janeiro. E o curioso é que nesse conto, que se chama Cartomante, porque esse casal adúltero, uma das personagens vai se consultar a uma cartomante para que a cartomante diga ou preveja se a situação é sabida por outras pessoas. Inclusive, se passa por uma determinada rua do Rio de Janeiro, na época a Rua da Guarda Velha, e tem que haver toda uma descrição para que as pessoas não percebam que a mulher não está acompanhada de seu marido, mas sim de um outro homem. Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado, Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada até que a mãe lhe arranjou um emprego público. Vai se descrevendo e se narrando a convivência entre esses 3 personagens e como que eles vão cada vez se aproximando mais na intimidade. E Camilo começa a frequentar a casa do casal e, enfim, o que acontece é uma traição. Mas o final desse conto, e eu não vou dizer porque é um grande spoiler, ele merece ser lido por todo mundo. A Cartomante, fica aí a dica. Você tem textos preferidos de Machado? As Memórias Póstumas de Brás Cubas são consideradas romance que a gente pode até dividir. Isso é didático e talvez tenha algum erro em problematizar simplesmente uma divisão tão fácil da obra do Machado, mas é por aí que a gente começa a ver talvez esse aspecto muito misterioso, muito bem escrito, inclusive de um ponto de vista técnico, que na época inclusive foi confundido. Os críticos da época se perguntavam, Capistrano de Abreu, por exemplo, dizia se As Memórias Póstumas seriam um romance. Porque é um livro meio que esquisito na forma, então havia uma suspeita de que talvez não fosse um romance, né? Um gênero narrativo, enfim, mas de fato é. Dom Casmurro também é um livro brilhante,
mas eu gosto de falar de um que está no meio entre essa, que inclusive é chamado de trilogia, que é o Quincas Borba, porque é um romance que fala, entre várias coisas, também desse problema de um circuito amoroso, de um triângulo amoroso. Pedro, eu queria falar mais um pouquinho sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi inclusive o objeto do seu trabalho. Com essa obra, Machado inaugura o realismo no Brasil. Memórias Póstumas é de 1881, o realismo vem ali no finalzinho do século XIX. Que movimento foi esse? O que mudou na literatura? Tradicionalmente, o realismo é entendido como um movimento literário que tem uma preocupação específica em relação à realidade. Se a gente parte dessa ideia de que o realismo será um movimento, ou foi um movimento, ligado a uma objetividade da realidade, aparecem coisas que quebram isso. Porque, por exemplo, a Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado, vai falar de um personagem que decide escrever suas memórias quando morto, depois de sua morte. Ou seja, como pode um defunto escrever uma história? Eu vou pedir licença para você agora, Pedro, porque ainda sobre realismo, sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós vamos ao nosso quadro Minuto Literário. Hoje, com o mestre em literatura, Paulo Paniaggo. Nada preparou a cena da literatura brasileira para a chegada de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o romance de Machado de Assis que dá um ponto de virada na obra dele e faz com que ele se torne um escritor sensacional, um gênio ainda maior do que o que ele já era. Quando esse livro foi escrito, ele desrespeita as regras do realismo, cria uma nova modalidade de realismo com as histórias compactas, concisas e, ao mesmo tempo, a partir dali, a literatura vai ter que ser lida com uma comparação com Machado. Não tem jeito de você evitar isso. A influência dele é muito grande, ele é muito sensacional. E, além de tudo, é um cara muito divertido de ler. Uma obra irônica, sagaz, muito envolvente. Eu conclamo os leitores a se divertirem, a se deleitarem com essa obra genial do Machado de Assis. Bom, Pedro, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, 2019 marca os 180 anos de nascimento de Machado de Assis. Qual que é o legado que esse grande escritor brasileiro deixa para o país, porque ele transitou na política, na literatura, no jornalismo? A literatura de Machado de Assis, ela tem uma grande capacidade de mostrar coisas, nesse discurso irônico, misterioso e também até lúdico, consegue mostrar coisas que estão meio escondidas na nossa sociedade. E ler Machado de Assis faz com que a gente perceba coisas que tendem a se ocultar socialmente e até mesmo esteticamente. Os romances, até mesmo a poesia do Machado, isso faz com que a gente consiga ver coisas que não estão aí explícitas. Então, o olhar que Machado de Assis traz para a gente sobre nós mesmos, sobre o nosso país, é extremamente moderno e atual. Ok, Pedro Couto, professor doutor em literatura, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigado, fico muito feliz de estar aqui com vocês. O Iluminuras faz agora uma breve pausa. Depois do intervalo, eu converso com o escritor e defensor público José Almeida Júnior. Ele lançou o livro O Homem que Odiava Machado de Assis. Você vai conhecer que homem era esse daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o Iluminuras especial sobre a vida e obra de grandes autores brasileiros. O homenageado desta edição é Machado de Assis. Quem está ao meu lado neste segundo bloco do programa é o escritor e defensor público José Almeida Júnior. Muito obrigada pela participação em primeiro lugar. Obrigado pelo convite. Bom, você é autor de um livro que faz uma homenagem, digamos assim, ousada e incomum a Machado de Assis, que é O Homem que Odiava Machado de Assis.
Queria que você começasse explicando para a gente que homem é esse. Eu queria escrever um livro que tratasse da vida de Machado de Assis, de alguma forma, da biografia dele. E eu queria fazer uma ficção em cima da história de Machado. Mas pesquisando a vida dele nas biografias, Machado de Assis tinha uma vida muito burocrata, né, de burocrata. Então, ele era um funcionário público, ele saía muito pouco, né? Ele tinha poucos contatos, a vida social dele era muito restrita, principalmente porque ele era epilético, né? Então, à medida que ele foi envelhecendo, ele sofria de ataques de epilepsia na rua, então era até perigoso para ele bater a cabeça, machucar a língua com os dentes. Então, ele se sentia mais confortável junto com Carolina, a esposa dele, que sempre o acudia nessas situações, né? Colocava a cabeça dele no colo, colocava sempre alguma rolha na boca para impedir que ele se machucasse. Então a vida dele era bem restrita, né? Até por essas limitações físicas. Mas eu consegui lá, escavucando a vida dele, eu encontrei um ponto que eu achei que dava um caldo, né, na história, que era como Carolina veio para o Brasil, né? Carolina era portuguesa, morava na cidade do Porto, e ela veio com mais de 30 anos para o Brasil, acompanhada no navio sozinha, com um músico chamado Arthur Napoleão. Esse músico, quando chegou aqui, foi o padrinho do casamento dela com Machado de Assis. Ela chegou aqui com mais de 30 anos, nesse período, em tese, era para estar casada, né, até pela sociedade patriarcal e católica da época. Enfim, mas ela se casou com mais de 30 anos, veio sozinha com esse músico, o que era boêmio, que gerou um certo burburinho na época, né? E para aumentar esse mistério, o músico ganhou uma notoriedade no Rio de Janeiro e deixou um livro de memórias. E nessas memórias ele disse que ocultava a vinda dele para o Brasil com Carolina para não atingir a honra dela. E para aumentar ainda mais o mistério, Machado de Assis, antes de morrer, mandou queimar as cartas dele com Carolina. E sobraram 2 cartas. E numa dessas cartas ele fala das qualidades de Carolina, por ela ser uma pessoa muito culta, mas a grande qualidade que ele dá para ela é que diz sofreste, né? Sofreste, o que dá uma indicação de que ela teria sofrido alguma desilusão amorosa. E foi em cima desse mote que eu criei esse personagem, né? O meu personagem, chamado Pedro Junqueira, é totalmente de ficção. Ele vivia no Morro do Livramento com Machado de Assis jovem, que no livro eu chamo apenas de Joaquim, nessa fase da juventude. Que é o primeiro nome dele. Que é o primeiro nome dele, né? Joaquim Maria Machado de Assis. Então são 2 meninos, são né? São 2 meninos. O Machado e o Pedro. Meu personagem é da aristocracia, né? Ele é filho de um grande produtor de café, e Machado de Assis era um mestiço agregado da chácara do Livramento. O morro, na verdade, era uma grande chácara, e que tinha uma matriarca, Dona Maria José, que acolheu Machado de Assis e a família dele. E no meu livro, os 2 personagens vivem as turras na infância, e meu personagem vai para Portugal, que era um caminho natural para os filhos de cafeicultores, ia para a Europa estudar, e lá na Europa ele conhece Carolina. Então ele se relaciona com Carolina, ele abandona Carolina, Carolina vem para o Brasil com mais de 30 anos por causa de uma promessa de casamento não cumprida. E quando ela volta para o Brasil, meu personagem pouco depois volta para o Brasil também, para cuidar até dos negócios do pai, e ele reencontra Machado de Assis casado com Carolina, um inimigo, um desafeto da infância, junto com um relacionamento que ele teve e abandonou. Então, o livro transcorre por aí, nessa relação sempre conflituosa de Machado de Assis com um homem que o odiava, né? Que é o título do livro. Bom, o título, você já colocou esse título para chamar a atenção também do leitor, né? Foi uma coisa meio natural, assim, porque a ideia do livro surgiu justamente um menino que vivia brigando com ele, que depois virou homem, né? E naturalmente eu comecei a intitular o artigo, o arquivo, quando eu estava escrevendo, O Homem que Odiava Machado de Assis, foi ficando,
e acabou que deu certo, né? Você cria uma narrativa como se fizesse parte da obra de Machado e a partir da história desses dois meninos, você vai contando sobre a vida e obra de Machado com até questões pitorescas, né? Machado ele era muito reservado, então ele deixou pouco registro histórico da vida dele, né? Principalmente da juventude. Então os biógrafos buscam na própria obra de Machado de Assis, em contos ou crônicas, de como tentam reconstituir a vida dele através da obra dele. E eu tento fazer um pouco disso também, né? Machado de Assis tem um livro chamado Casa Velha, que é um romance pouco conhecido, até porque ele foi esquecido, só foi redescoberto esse livro na década de 1940, e é um livro que trata de uma relação que se passa numa chácara no Rio de Janeiro, que tem muito ali da Chácara do Livramento. Então aproveita a própria obra de Machado de Assis para fazer isso. Machado tem uma crônica, por exemplo, só para citar um fato pitoresco, a respeito da inauguração do sistema de iluminação pública no Rio de Janeiro, que antes era feito a óleo de baleia, e foi feita a instalação de iluminação a gás, né? E na hora da inauguração esse sistema não funcionou. E havia políticos, banda, povo bebendo, e aquilo tudo virou uma grande confusão, né? Com as pessoas bêbadas gritando que o gás virou lamparina. Tá? E aí, em cima disso, eu coloquei meus dois personagens lá. Então, assim, em cima da obra de Machado de Assis, de crônicas, contos, eu fui criando a minha ficção. José, você usou de liberdade poética total ou você respeitou ali a cronologia? Eu tentei respeitar a cronologia, mas quando eu escrevo o meu livro, eu tenho sempre a ideia de que ele é um livro de ficção, né? Então, embora eu tente manter a verossimilhança com fatos reais, eu procuro fazer eu gosto de mexer na história, contar a minha própria versão da história, da chamada história oficial. Mas, especificamente no nome que eu devo Machado de Assis, eu respeitei a cronologia. E teve um fato que foi muito importante para o livro, que acho que deu uma nova vida também, que foi a capa do livro, né? A foto de Machado de Assis. Meu livro já estava pronto na gráfica, com a foto de Machado de Assis, a foto oficial, aquela foto clássica dele já maduro, né, barba, mas ele branco, né? Durante o processo de produção do livro, na gráfica, saiu a campanha Machado de Assis Real, que era uma nova imagem de Machado de Assis negro. E nós conseguimos interromper o processo de produção e por muito pouco nós conseguimos incluir essa foto na capa. Então foi o primeiro livro que saiu com a capa de Machado de Assis negro. E isso foi muito importante para o livro, né? Inclusive nas escolas, nós costumamos estudar Machado de Assis como um menino mestiço do Morro do Livramento, né? Mas só que essa imagem não é que fica nas crianças, nas pessoas. Pouquíssimas pessoas identificam, se perguntassem, me diga um escritor negro, pouquíssima gente ia citar Machado de Assis, porque a representação dele através da imagem sempre foi de um escritor branco, né? Então, eu acho que essa campanha veio uma boa hora, veio uma hora de reconhecer a verdadeira identidade de Machado de Assis, e isso tem um efeito de representação muito importante. Bom, a sua narrativa, né, eu vejo que tem um misto de Dom Casmurro com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você conseguiu pegar elementos dessas duas obras clássicas? O mote inicial do meu livro foi a questão do adultério, né? Então, quando eu comecei a escrever, eu pensei muito em Dom Casmurro, mas inconscientemente o meu personagem foi criando o Pedro Junqueiro foi criando uma conotação, foi criando uma característica e personalidade muito forte de Brás Cubas. Então ele percorre um processo parecido, que Brás Cubas era da aristocracia, o Pedro também. Brás Cubas vai estudar em Portugal, o meu personagem também. Meu personagem é fracassado, Brás Cubas também. Nós estamos aqui no Museu da Imprensa Nacional em Brasília e nós temos o prelo usado por Machado de Assis.
Você contava pra gente aqui que tem histórias sobre esse período, né? Tem. Por favor, divida conosco. Machado trabalhou como ajudante de tipógrafo na época chamada Tipografia Nacional. O diretor era Manuel Antônio de Almeida, o autor do Memórias do Sargento de Milícia. E corria uma história na época de que Machado de Assis era um funcionário relapso na tipografia, que cometia muitos erros. E foi feita uma queixa desses erros para o diretor da Tipografia Nacional. Mas quando chegou nessa reunião, na sala do diretor, o diretor reconheceu o pequeno Machado, o jovem Machado, da loja de Paula Brito, onde eles discutiam sobre literatura, e Machado de Assis começou a falar com ele a respeito de Memórias do Sargento de Milícia. Então, o que era para ser uma bronca, acabou sendo o início de uma amizade que levaria até o fim da vida de Manuel Antônio de Almeida. Queria que você selecionasse algum capítulo ou algum trecho que reflete bem o que você quis traduzir por meio do homem que odiava Machado de Assis. Apalpei o casaco, certifiquei-me de que a arma estava no bolso. Senti em minha mão, puxei o cão para a retaguarda e a deixei num ponto para disparar. Então saquei e dei um tiro no rosto de Machado de Assis. Seu corpo caiu estendido no piso em volta de uma poça de sangue. Ele ficou agonizante, tentando balbuciar algumas palavras, mas não conseguia, até que fechou os olhos em definitivo. Tudo aconteceu só em pensamento, não tive coragem de sacar a arma, tampouco de atirar naquele mulato. Machado tentou falar algo, mas sua voz começou a ficar embolada. Desejei que Machado de Assis se engasgasse na própria saliva, que seu crânio fraturasse ao se debater no solo, que sua língua se decepasse no ranger de seus dentes. Aquela cena durou pouco mais de 1 minuto, mas apreciei seu sofrimento em cada segundo. Terminada a crise epilética, Machado ficou desacordado. A secretária entrou na sala para socorrê-lo. José de Almeida Júnior, muito obrigada pela agradeço. participação. Parabéns pelo seu livro, sucesso. Obrigado. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Para rever é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.